Vamos com ele, Jonas Maia. A Justiça de Santa Catarina determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro preste depoimento. Em qual processo? No processo contra o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Dessa vez tem uma diferença, né, Jonas Maia? E você vai explicar tudo isso pra gente. Bem-vindo. Elisa, obrigado. Ótimo dia para você, quem está acompanhando o live. A gente falou essa semana do caso Silvinei Anderson Torres prestando depoimento à PF no caso das blitz durante as eleições. Mas esse é um outro caso que quem investiga é a CGU, Controladoria Geral da União, contra Silvinei Vasques, que era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, por improbidade administrativa. E esse caso, inclusive, pode levar à cassação da aposentadoria dele. Mas como que começou tudo isso e qual que é o envolvimento de Jair Bolsonaro, ex-presidente, nesse caso, com essa determinação da Justiça Federal de Santa Catarina? O ex-diretor, na época, diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, fez algumas publicações nas redes sociais, fez alguns eventos, participou de alguns eventos, pedindo votos para o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro, na época que ele era diretor-geral da PRF, o cargo máximo da instituição, ele como cargo público, como cargo político. Então, a própria Corregedoria da PRF começou a investigar ele por improbidade administrativa depois que ele saiu do cargo. A gente lembra que ele saiu no fim do governo Bolsonaro e foi aposentado. Teve até uma época específica que ele presenteou então o ministro Anderson Torres da Justiça com uma camiseta do Flamengo e o número 22 nas costas, que era o número da campanha de Jair Bolsonaro na época. Esse é um ponto também que é colocado nessa investigação que foi avocado. O que é isso? Começou o caso na própria PRF por improbidade administrativa e a CGU falou, não, esse caso tem que ser para mim, a própria Corregedoria da CGU investiga porque ele era o cargo máximo da instituição, um agente público, um agente político. Então, a própria CGU começou essa investigação. E na Corregedoria começou um processo que o próprio Silvinei colocou uma lista de testemunhas para depor a favor dele. Nessa lista tem o ex-presidente Jair Bolsonaro. A CGU disse que esse depoimento tinha que ser por escrito. A defesa de Silvinei falou, não aceito, vou entrar com um pedido na Justiça Federal para que esse depoimento seja oral, o ex-presidente falando ali presencialmente. E aí o juiz Eduardo Carle Ribeiro autorizou esse depoimento, determinou esse depoimento de Jair Bolsonaro presencialmente, de forma oral, porque disse que de forma escrita prejudicaria a ampla defesa de Silvinei Vasques que aparece nessa imagem. Essa decisão saiu ontem à noite, a gente traz aqui fresquinha para quem está acompanhando. E tem outro ponto também, é que o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também deve depor a pedido de Silvinei Vasques a favor dele nesse processo que ele responde por improbidade administrativa, por pedir votos, por anunciar a sua ideologia, a sua questão, preferência política na época de 2022 e pode levar à cassação da aposentadoria dele. Um outro pedido que ele fez é que o atual diretor da PRF, o Antônio Fernando Oliveira, também preste esse depoimento, mas esse caso, esse ponto específico, a Justiça negou. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve depor nesse caso, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres também, para acompanhar, para continuar esse processo que corre na Corregedoria da CGU contra Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Então, são outros pontos, não é aquele das blitz, é uma questão administrativa, mas envolve a política e a campanha eleitoral de 2022. 2 anos depois, a gente ainda continua falando sobre isso, né, Elisa? Totalmente, hein? E a gente lembra como se fosse hoje tudo que aconteceu no segundo turno das eleições presidenciais. Estávamos aqui, né? Memória forte. E quem soube disso tudo, sobre o depoimento? Ele, Jonas Maia. E é quem nos explicou tudo isso. Obrigada, Jonas.